Boa noite. Eu escrevi na história uma conversa entre o ser superior e nossa personalidade. E vamos ler intercalados entre as duas. O título é Em Outra Dimensão. Vou contar uma história de vida sobre a vida de um ser imenso e poderoso que se chamava Mark. Ele era conhecido como um autor que escrevia sobre a história de vida de muitas pessoas. Ele gostava desta responsabilidade, pois sentia que era seu dom. Ele trabalhava como voluntário e sentia em seu coração que essa era a sua missão. Por isso tinha muita entrega e carisma. Ele era especial e no fundo todos sabiam que era único. Um exemplo para toda a humanidade. Era um escritor que não se importava com a venda de suas obras, mas sim em ser lido. A ele importava o êxito dos personagens de suas histórias. Esse êxito que existia nos processos evolutivos de cada um. Quando surgiam dificuldades na vida dos personagens de suas obras, Mark era censurado, criticado, apontado e até condenado pelo público. Ele sabia que esse era o preço de estar na posição de autor. Quando você é uma pessoa com a energia elevada, está mais perto da luz. Entretanto, atrai a sombra com mais força. As pessoas te questionam, te testam e te colocam à prova. Porém, Mark não perdeu a sua força, beleza e poder. Ele era tranquilo, não sentia necessidade em questionar-se, nem sequer se magoava com os comentários dos demais. Ele compreendia e perdoava o comportamento dos personagens. Sua ideia desde o início era permitir que os personagens fossem criativos, que tivessem livre arbítrio, podendo modificar suas próprias histórias, assim transformando a si mesmos. Isso lhe parecia muito interessante, dar esse poder aos personagens das obras e confiar que eles também podem formar suas ideias, com sentimentos versáteis e humanos. Dar-lhes o direito de serem ativos e com vontade própria. Com isso, ele teve menos controle de suas vidas e, consequentemente, ficou cada vez mais permissível. Criava histórias extraordinárias, que quase sempre continham momentos surpreendentes e importantes. Ele foi generoso, concedendo essa liberdade de seus personagens na criação dos contos, pois o propósito era compartilhar vivências e experiências com todos os seres, pois eles refletiam sua potencialidade e grandeza. Alguns personagens em suas histórias não percebiam essa liberdade. Outros se conformavam com a maneira que a sua história foi escrita inicialmente e não se incomodavam em alterar as suas condições porque preferiam desfrutar de seu conforto. Outros personagens destes contos eram muito enérgicos, criavam e modificavam constantemente as situações e suas qualidades. Tom, um personagem de Mark, pertencia a este último grupo. Um rapaz interessante. Mark lhe observava e via que era muito sincero e corajoso. Estava sempre em busca de despertar novos aspectos de seu ser e de se transformar interiormente. Tinha a intenção de amadurecer e crescer, usando a sua própria imaginação.
um desejo de viver com paz e equilíbrio, sabendo de sua capacidade de viver com amor. Ele percebia que Tom mudava de lugares com facilidade. Dentro de seu espírito cultivava o vento que lhe soprava longe e o fogo que queimava como ardor a sua alma. Um dia, Mark observou Tom saindo de seu papel, entrando por sua mão e braço, percorrendo o caminho pelo seu corpo, até chegar dentro de sua mente. Estava procurando o lugar onde ele estava criado. Mark então refletiu sobre o que fazer com o personagem que foi direito na fonte, onde foi originado. Uma situação fora do comum em sua vida de escritor. Depois de um momento de meditação, ele decidiu permitir que Tom entrasse nesse lugar para ver o que aconteceria. Nesse momento, Mark começou a sentir que seu espaço foi invadido. Ele não se irritou, porque isso não era da sua natureza. Mark se abriu para conversar com Tom, porque ele foi valiente e era uma das poucas visitas que chegaram neste lugar. Mark escutou as demandas de Tom, o seu desejo de dirigir o seu papel na história do livro, do jeito que ele desejava. Tom dizia que ele tinha outras ideias, imaginava uma vida com menos esforço, com mais apoio no seu papel de líder. Contava que sofria de várias doenças e insuficiências em diferentes âmbitos. Na verdade, Tom lutava para melhores condições para ele e para os demais ao mesmo tempo. Ele queria eliminar as dificuldades, como da saúde física, da indigência e da pobreza da alma. Queria se sentir acolhido com bem-estar emocional, segurança e compartilhar uma vida humilde, protegida e equilibrada. Queria uma vida de aventuras, mas sem abismos, poder vivenciar experiências e provas em seu caminho. Mark compreendia Tom e ele o conhecia muito bem. Era um dos seus personagens que mais conhecia, porque Tom costumava conversar através do papel com ele quando estava em situações críticas e também quando estava muito emocionado e grato pelas tarefas que foram designadas a ele. Agora era a vez de Mark dizer a Tom sobre a sua visita na central das produções dos livros e roteiros de vida. Mark buscava palavras exatas para convencer a Tom que ele não precisava sofrer e reclamar insistentemente sobre as suas condições. Mark sabia que suas palavras não chegariam à sua alma carente, mas sim o seu tom de voz, o jeito como ele iria explicar. Era importante ser breve e firme, ser preciso e expressivo no amor que sentia por ele. A permissão dele em receber Tom nesse espaço já foi uma prova de amor. Agora era o momento de mandar Tom, com amorosidade, de volta à sua vida, ao lugar onde ele pertencia. Mas a questão não era saber a que lugar pertencia, mas sim chegar ao lugar na sua história, que estava desocupado por sua rebeldia e desconformidade, por suas infinitas viagens em busca de estar em outra dimensão, outro país, outro lugar diferente do que estava em sua biografia. Talvez voltar justo no capítulo onde estavam os aprendizados atuais. Voltar para esse lugar era primordial. Mark então percebe que agora é o momento certo de contar para Tom seu segredo. Ele conta a verdade de que ele escolheu o nome Mark como um disfarce, um nome de um ser humano que considerava criativo. Mas ele, na realidade, é a essência
que habita todos os seres vivos. Ele é Deus. Mark então faz uma pausa, um momento de silêncio, para permitir que Tom reflita sobre essa informação. Ele precisava tomar a decisão se ficava junto a Deus nesta dimensão da luz, ficar fora de sua vida, ou voltava para seu papel no livro, para sua vida, onde ele iria seguir experienciando os acontecimentos e vivenciando sua história. Com essa nova consciência, ele poderia aceitar desafios e lições difíceis que Mark considerava necessário ele ultrapassar. Sua visita entre o plano da vida e da outra dimensão já se prolongou muito, e Tom precisava tomar corajosamente uma decisão. Por fim, compreendeu que havia chegado no reino divino. Ele gostou muito deste lar acolhedor, da temperatura agradável e com um ar de liberdade incomparável. Era preenchido pela criatividade e de amor incondicional, o que ele havia imaginado anteriormente. Naquele momento passou a ser real, palpável. Sentia como estava perto de seus familiares mortos, nesta outra dimensão. Mas agora, o que fazer? Ele decidiu então aprender com essa experiência. Percebe que pode levar as condições dessa outra dimensão junto a ele, como uma centelha de luz e esperança, incorporá-la em suas histórias, onde ele intuía, escrevia e vivia. Agora era a oportunidade de levar essa notícia e conhecer os seus irmãos que tiveram a necessidade de se transformar e se juntar às suas viagens. Ele era um guia e um acompanhante nos processos de evolução. Influenciava seu entorno como artista e criador de novos rumos e possibilidades dentro das histórias. Tom ainda precisava cumprir sua missão, desempenhar seus talentos de alterar as condições internas das pessoas, como um companheiro leal dos amigos carentes, dos perdidos pelo caminho, dos doentes da alma e corpo, para acompanhá-los nessa jornada em chegar à luz da consciência e dar-lhes sua mão e seu coração. Tom agradeceu com cada partícula da sua alma a Mark, a sorte que teve em vivenciar o amor infinito diretamente da sua fonte. Ele sentiu que sua visita à casa divina foi um encontro com a sua essência e que o convocou a honrar a existência de Deus e a disponibilidade permanente para nós, em forma de nosso ser superior. Essa longa e demorada visita era necessária. Ele mesmo decidiu a hora de partir, transferindo este amor pela vida, a aceitação da sombra e a compreensão de sua função. Ele levou a luz consigo e o conhecimento de como acendê-la e intensificá-la. Tom, como self, partiu e voltou ao papel de sua história na vida.